Carlota Barreto, Estética Feminina, Proporção e Silhueta. Isso é praticamente uma palestra, né, pra gente falar como é que a gente observa o físico da mulher, né. Mas a priori, a gente começa pelo final. Você falou proporção e silhueta, primeiro silhueta, depois proporção. Então, você tem 5 tipos físicos básicos da mulher. Então, você tem o tipo triângulo de base para baixo, né, que então tronco estreito, quadril mais generoso. Você tem triângulo de base para cima, a mulher que é assim, tem um quadril estreito e tem o ombro um pouco mais aberto. Aí você tem a mulher retangular, que geralmente é tipo modelo de passarela. Você tem a mulher ampulheta, que é aquela que normalmente tem seios fartos, um tronco maior, tem uma cintura fina e tem um quadril farto. E finalmente você tem a mulher de físico oval, que é aquela mulher que tem muita dificuldade de encontrar uma forma que gosta do físico. Que ela não tem cintura, em vez de ter cintura, é como se o abdômen dela abrisse pela costela, assim, a costela já é aberta. Então o tronco é mais fino e aí abre, faz uma circunferência abdominal maior, mas não porque ela tem a gordura, e sim porque é o frame dela, né, porque é a estrutura dela. Aí vem um quadril, que é um pouco mais generoso, e aí desce. Só que geralmente esse tipo físico feminino, ele tem uma grande dificuldade, que é quando ela tá de lado, você vê que não tem projeção do glúteo. Então é aquele bumbum mais achatado, né? Em primeiro lugar é saber seu tipo físico, né? Em segundo lugar, aí a gente vai falar de proporções, né? Então, começando de cima para baixo, o que a gente tenta fazer com as mulheres é não aniquilar o que é o tamanho do colo delas, essa distância mento-colo, né? Isso dá longevidade na mulher, dá muita elegância para ela. Isso faz com que ela fique muito bem com qualquer tipo de roupa, tá? Depois tem a questão de proporção do busto e do tronco. E isso é uma coisa que o cirurgião plástico, ele luta bastante, porque geralmente o que eu vejo a demanda nos cirurgiões plásticos é justamente de pacientes que querem colocar um volume muito grande de prótese, né? E isso complica porque isso deixa a mulher muito volumosa, muito robusta e não dá sempre a sensação que ela gostaria, né? E aí são duas coisas que a gente procura nesse caso, por exemplo, quando vai partir para uma prótese, né? Que é não só o volume, mas é o offset dela, né? É o quanto ela projeta. Então tem próteses que são mais longas do que largas, né? E outras são mais largas do que longas. E outras que formam a sensação do colo, né? Então tem essas peculiaridades. Seguindo, cintura. Cintura a gente sempre tenta deixar o mais fininho possível, e aí é importante a musculatura. Por quê? Porque quando você conecta a cintura com o abdômen, sempre as meninas elas falam, mas eu tenho essa barriguinha aqui embaixo. Na maioria das vezes, essa barriguinha, ela é uma fraqueza da musculatura profunda do abdômen que influi nessa projeção, né, nesse voluminho embaixo. Normalmente isso é falta de transverso do abdômen e oblíquo interno, né? E aí a gente vai fazer exercícios para fortalecer isso e aí sim a gente tira a barriguinha. Depois disso, tem glúteo, pessoal. Dificilmente a gente aumenta glúteo de mulher, tá? Isso é super importante, porque toda vez que a mulher aumenta o glúteo, ela tem a sensação que ela engordou e ela detesta. Mulher não costuma gostar da sensação de volume. Tem que tomar muito cuidado como a gente faz isso. Então, em primeiro lugar, o que nós fazemos é trabalhar o que é a projeção do glúteo, né? Então, sempre o que é o volume do glúteo, na parte que é aquela parte alta do bumbum assim, a gente faz aquilo lá ficar maiorzinho e dá essa sensação de que o bumbum tá para cima. Independente do tamanho, se você tem um bumbum bonito, você tem um bumbum bonito. Finalmente, coxas, a proporção anterior e posterior, né? O ideal é que você tenha quantidades semelhantes em sensações volumétricas de quadríceps e isquiotibiais, tá? Isso é muito importante, mais importante do que o volume total. Isso te dá essa projeção posterior, né? Quando a gente complementa com a panturrilha, dá a sensação dos 3 volumes: glúteo, posterior, panturrilha. Isso é fundamental quando a gente está falando de estética. Não estou falando que você precisa disso para ficar bonita. Não, para você ficar bonita, você precisa se sentir bem com você. Esse que é o primeiro lugar. Mas quando a gente fala de estética, para a gente atingir um nível de estética elaborado, você precisa desenvolver isso. Finalmente, panturrilhas, né? Muitas vezes as mulheres, elas reclamam, eu queria ganhar mais coxa. E, na verdade, não. Na verdade, o que elas precisam é diminuir o volume do joelho. Só que o joelho é uma articulação, você não diminui o volume. Então, o que você faz? Você aumenta o volume no segmento muscular adjacente. Então, fundamental um trabalho de panturrilha, melhorar as panturrilhas. Então é isso, Carlota. Os primeiros 2 minutos que você olha para o físico da mulher, a gente fica olhando isso. E é a conexão de tudo, né? Você tem um tronco que seja proporcional ao membro inferior, ou então se você vai criar uma desproporcionalidade, que ela seja uma desproporcionalidade agradável ao olhar, né? Pessoal, sempre que a gente persegue estética é muito difícil.
tá? Não tem estética fácil. Ah, eu vou fazer isso porque é mais fácil. Não existe fácil. O fácil é você ficar na sua casa e não fazer nada. E nem isso é fácil, por quê? Porque você tá fadado a ficar descontente com o seu resultado.